Pessoal, só pedindo desculpas para vocês, porque a medida não é 2,40, a medida é 2,40 aqui. Mas como eu estou mudando as medidas para poder reduzir a planta, a gente vai alterar essa medida, tá? Então, aqui no quarto, em vez de 2,40, como eu tinha falado, vocês vão colocar 8 centímetros, tá? Então, aqui no quarto, em vez de 2,40, vocês vão colocar 8 centímetros. Então, vamos pegar a régua, essa réguinha aqui tá melhor, ó. Vamos marcar 8 centímetros, tá? 8 centímetros. A gente vem aqui nessa linha de dentro da parede, a linha de dentro não é a de fora, é a de dentro, e marca 8 centímetros, tá? Desses 8 centímetros, a gente vai fazer uma outra paredinha com 3 milímetros. Depois, 3 centímetros, olha, 3 centímetros e mais 3 milímetros aqui. Então, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o local do banheiro e aqui vai ser a cozinha e a sala conjugada. Então, vamos lá. Vou tentar fazer assim agora, porque tanto faz apoiar, qual a régua que a gente apoia, tanto faz, tá? Então, vamos trocar aqui agora para ver se fica um pouco melhor. Eu vou fazer as paredes do banheiro. Tem que prender bem a régua para não dar problema de escorregar a régua. E essas paredes, elas vão ter 6 centímetros, ó. Significa que o banheiro vai ter 6 centímetros de comprimento. E depois, mais paredinha de 3 milímetros para poder fechar aqui o banheiro. Então, a gente fecha aqui o banheiro. Queria dar uma reforçada, mas acabou não ficando muito bom essa reforçada. Vou tentar ver se eu dou um jeitinho aqui melhor. Então, a gente já tem praticamente todos os cômodos montados, tá? A gente já tem o banheiro, já tem o quarto e tem a sala e a cozinha que estão aqui desse lado. Estão aqui à direita, né? Ai, desculpa, gente, não tá... É porque eu tô acostumada a usar os esquadros, né? Que, como eu falei para vocês, a gente trabalha com esquadro. Mas eu estou fazendo com vocês com a régua, porque a ideia é que qualquer pessoa possa fazer uma planta, não precisa dos instrumentos, não precisa ser estudante de arquitetura para fazer a planta, né? Então, a ideia era essa. Bom, a próxima etapa é fazer as portas e janelas. Isso aqui que vocês estão vendo, esses tracinhos aqui, representam uma janela, tá? Então, todas as vezes que vocês verem esses tracinhos numa planta, é a janela. Então, a gente tem uma janela aqui na cozinha e sala, uma janela do quarto, e a janela do banheiro, ela é tracejadinha, porque é uma janela que fica mais alta do que essas, tá? Geralmente, a janela do banheiro é mais alta, para evitar que tenha, se for uma casa, que alguém que esteja passando pelo lado de fora olhe para dentro do banheiro. Tá? Então, a janela do banheiro ela é mais alta e por isso que ela é representada com tracejadinhos. Tá? Aqui é a porta. Tá? A porta, essa aqui é a madeirinha da porta e esse aqui, arredondado, é o movimento que a porta faz para fechar. Tá? Então, a gente tem aqui uma porta, que é a porta de entrada para casa, e tem a porta do banheiro, que é a porta de entrada para o banheiro. Aqui, da sala para o quarto, não tem nenhum fechamento, tá vendo? Não tem porta. É uma casa para um casal ou para uma pessoa solteira, ainda que uma casa pequena, tá? Então, a gente tem os tamanhos, né? E a gente vai colocar isso agora aqui na nossa plantinha também. Bom, vamos afastar 1 centímetro. Afastar 1 centímetro aqui, tá vendo? Depois que afastar esse 1 centímetro, a gente vai colocar uma janela, botar uma janela de 3.
Então, uma janela de 3 centímetros, tá? Então, vamos fazer a janela. A janela é simples. Então, o que a gente fez? Marcou 1 centímetro aqui e depois marcou 3 centímetros, tá? Agora, a gente vai fazer essas 2 linhas do meio, só para vocês terem uma ideia, ela representa o vidro da janela. Essas 2 linhas representam o vidro da janela, tá? Eu vou aproveitar e fazer logo a janela do quarto. Não, do banheiro. Vamos fazer a do banheiro logo? Depois a gente faz. Para fazer a janela do banheiro, essa janela do banheiro, ela está centralizada, ela está no meio. Como o banheiro tem 3, eu vou achar aqui o meio, que é 1,5, tá? E vou fazer uma janela de 2. Então, o que eu faço? Eu achei o meio da parede do banheiro, vou jogar 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro lado, de modo que fique assim, ó. Então, joguei 1 centímetro para cada lado e vou fazer assim. Só que a janela do banheiro, né, ela não é toda reta, ela é tracejada. Então, peraí, eu vou reforçar aqui e vou fazer, ó, tracejadinho dela aqui. Então, lembrando que ela é tracejada porque ela é uma janela alta e em projeto a gente tem que saber exatamente qual é a janela alta, qual é a janela baixa. Só a parte de dentro que é tracejada, tá? A parte de fora não é tracejada. Agora nós vamos fazer a janela do quarto, tá? A mesma coisa, a gente vai centralizar a janela. A maioria das janelas são centralizadas. Tem 8 centímetros. Então, vamos marcar 4 aqui, tá? Vou botar uma janela grande, vamos botar uma janela aqui nesse quarto de 5 centímetros. Então, eu vou pegar, já marquei o meio do quarto, como o quarto tem 8, o meio do quarto é 4. Então, aqui eu vou pegar, ó, 2,5 para cá e 2,5 para cá. Então, botei uma janela grande no quarto para ventilar bastante esse quarto. Como eu falei, as linhas do meio são o vidro da janela, tá? Agora, vamos fazer a porta, as portas. Eu vou afastar aqui 3 milímetros, ó, vou afastar 3 milímetros aqui da parede, tá? E a porta, a gente vai botar 1,80. Botar 1,60, pronto, vamos botar 1,60 na porta. Então, eu dou 3 milímetros aqui da parede e depois boto 1,60 para a porta, tá? Depois, gente, a gente vai subir aqui. E eu vou botar aqui 1,60 também, tá? Por quê? Ó, tem que fazer a aberturinha da porta aqui também. Ó, vou marcar, então marquei 3 milímetros, marquei 1,60 e aqui também 1,60. Por quê? Porque quando a porta fechar, essa porta, ela tem que ter o mesmo tamanho do buraco, senão ela não vai fechar. Se ela for menor, ela vai ficar menor. Se ela for maior, vai passar do buraco que ela tem que fechar. Então, se o buraco da porta tem 1,60 m, a madeira também tem que ter 1,60 m. Essas linhas são aquele mármorezinho que fica na entrada da porta que a gente chama de soleira, tá? Como muitos de vocês não devem ter compasso em casa, porque geralmente a gente põe a ponta seca do compasso aqui, abre até aqui e faz isso, tá? Como a gente não tem ponta seca, não tem problema, não tem compasso, a gente vai fazer só assim, ó. Tem gente que não tem compasso que usa isso também, mesmo o pessoal formado já usa esse triângulo quando não tem um compasso disponível. E a outra porta, eu vou colocar aqui, ó, vou pegar 3 também, tá? E vou colocar 1,20 nessa porta. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Se ali, no buraco, na soleira da porta, eu botei 1,20, aqui eu tenho que colocar 1,20 também. Depois eu fecho aqui.
Bom, a gente está com a planta quase pronta, ainda tem que botar alguns outros detalhes, então, na próxima aula, a gente vai colocar os outros detalhes que faltaram.